Olá! Hoje no Mundo Político, nosso assunto é a Lei de Acesso à Informação que completa 10 anos. Qual a importância dessa lei para fiscalizar, dar transparência às ações dos governos e alimentar o debate público? E qual o grau de efetividade depois de uma década em vigor? Eu vou conversar com Gisele Craveiro. Ela é professora doutora da USP, pesquisadora de temáticas de governo aberto, espaços cívicos online, transparência e dados abertos. É professora da pós-graduação, mudança social e participação. Gisele, muito obrigada por atender o Mundo Político e a TV Assembleia. Muito obrigada, Vivian, e todos vocês que nos acompanham. Gisele, a LAI, a Lei de Acesso à Informação, levou 8 anos em tramitação até, afinal, ser aprovada no final de 2011 e, de fato, ela entrou em vigor em maio de 2012. O que mudou de lá para cá? Que diferença essa lei faz ou fez para a vida dos brasileiros, dos cidadãos? Aquele efeito que talvez as pessoas não consigam associar, identificar com o dia a dia delas. Perfeito. Então, no dia a dia, o que nós temos agora é justamente uma lei que regulamenta um direito, né? Então, nós, desde 1988, na nossa Constituição, nós temos esse direito a receber a informação pública. Então, a lei, a LAI, né? Ela justamente, ela falou como nós efetivaríamos o acesso a esse direito. Ou seja, por que canais solicitar, como seria feita essa solicitação. Também ela estipulou prazos para que essa solicitação ela seja atendida e possíveis, né, situações onde essa informação ela não poderia ser acessada, né? Ou seja, ela colocou o que estava, ela disciplinou esse regime, né? Estipulando o que são informações públicas e o que está em caráter de exceção. Então, é muito bom a gente colocar isso, assim, que o Brasil, ele viveu, né, assim, quase, né, de toda a sua história, boa parte dela foi dentro da cultura do sigilo. E justamente a LAI, ela vem falar que o sigilo, ele é exceção, não é regra. Então, no dia a dia, qualquer pessoa, qualquer cidadão tem direito a acessar a informação que é pública, é de todos nós, né? Então, a informação pública, ela é regra. Então, determinados casos é que entram nesse sigilo. Então, é uma ferramenta que está na mão da cidadania para exercer seu acesso, né, o seu direito a acessar essas informações. Só para aquilo que é público, assim, a gente dá uma ideia, uma dimensão, a administração pública como um todo. Nós estamos falando também não só do governo federal, mas também dos estados e municípios. E mais do que isso, assim, todos os poderes, né? Então, a Lei de Acesso à Informação brasileira, ela sempre foi considerada uma lei ambiciosa, por vários motivos, né? E um deles é que ela justamente abrangeu todos os poderes em todos os níveis. Inclusive, deu um prazo, né, relativamente curto para todo mundo se adaptar, que foi de 6 meses. Então, alguns especialistas até externos, né, estrangeiros, eles falavam, nossa, essa é uma lei assim, bastante ambiciosa também por outros elementos, e é considerada uma boa lei, né? Ela tem bons elementos comparado com leis de acesso aí em outros países, e no nosso caso, assim, é considerada uma lei avançada. Então, ela não só abrange o executivo, como o legislativo e o judiciário. Lendo a respeito, eu vi uma informação curiosa que mostra, faz um comparativo dos números
da lei de acesso à informação nos Estados Unidos e da nossa lei. Então, mostra que nós acessamos muito menos e o acesso está mais restrito a pessoas que têm um nível de ensino superior, daí para cima, e os Estados Unidos acessa muito mais. Mas nós damos, enfim, o retorno aqui é muito mais rápido. Isso é um dado curioso, não é? Que é uma diferença grande. Aqui, normalmente, em média, 15 dias. Nos Estados Unidos, mais de 70 dias para dar um retorno a um pedido. Sim, é importante, né, mostrar algumas diferenças de contexto, né, assim. Então, você coloca que a lei brasileira, essa questão do prazo, e também tem outros elementos bem interessantes na lei brasileira, mas vou começar de que ela é muito recente, né, assim, ela tem 10 anos. E vários outros países, para você ter uma ideia, assim, as primeiras leis de acesso à informação no mundo, elas datam do período iluminista, tá? Então, nós chegamos, entre aspas, tardiamente, né, vamos dizer assim, ao clube dos países que possuem uma lei de acesso à informação, mas essa lei ela já tem elementos que são até mais interessantes do que leis mais antigas, né? Eu até gostaria de destacar o ponto que na lei brasileira, em leis mais atuais, mais do século XXI, existe a possibilidade da gente pedir os dados públicos em formato aberto, né? Ou seja, um formato que ele seja de mais fácil reutilização. Então, se eu, por exemplo, preciso de uma planilha de gastos bem discriminados, né? Então, em vez de eu receber a foto de um documento, um papel com a planilha, eu consigo obter, via lei de acesso, né? Essa planilha, essa solicitação, ela vem em forma digital, estruturada, que fica muito mais fácil de você reutilizar a informação. Então, o que a gente está vendo ao longo desses últimos 10 anos é que a sociedade brasileira, ela compreendeu, não só ela compreendeu, como ela lutou por essa lei, né, para que essa lei existisse, e ela justamente está se apropriando, né, esse dado de que quem mais solicita informação no Brasil, ele de certa forma é esperado de que sejam os que a gente classifica, né, que a gente define como infomediários, geralmente pessoas ligadas a elaboração de estudos sobre políticas públicas, né? Então vamos pegar jornalistas, acadêmicos, especialistas em políticas públicas ou cidadãos interessados em geral, mas que têm um certo nível de conhecimento, né? De como obter essa informação, né? Então, acho que ao longo desses 10 anos foram muitos avanços, muitas conquistas, mas com certeza a gente ainda tem um caminho a ser percorrido nessa educação para a cidadania, né? Nessa educação para que em mais escolas, em mais grupos sociais recebam um tipo de capacitação para que esse direito ele seja efetivado. Então, explicar como é que eu posso solicitar, onde eu posso apresentar esse meu pedido e acompanhar os prazos, o porquê isso é importante. Então, tudo isso faz parte também de um contexto maior de uma boa educação política. Se a gente entra lá na Controladoria Geral da União, não é? Na plataforma da Controladoria, da CGU, ela aponta que 68% dos pedidos de acesso à informação são concedidos, 68%, pelo governo federal. Ela está tratando que a Controladoria Geral da União cuida, não é? da administração pública federal, não é? Então, ela diz que 68% são concedidos, 8% são totalmente negados, existe um acesso parcial, que é de quase 5%, quer dizer, um retorno pode ser dado e não ser totalmente atendido, né?
E tem também 10% que não são pedidos, que chegam lá e não são de fato pedidos de acesso, né? Você falou em avanços, né? O simples fato de ter a lei e dela começar a vigir já é um grande avanço. São 10 anos. Mas nós podemos falar de retrocesso? Olhando para os números e para as notícias, a gente pode dizer que há retrocesso. O governo Bolsonaro tem sido acusado disso sistematicamente. Como é que você vê o comportamento do governo federal em relação à lei de acesso? Infelizmente, nesse aspecto, a gente não tem boas notícias, né? Porque tem uma série... Vamos começar com uma conjuntura macro, né? Assim, até maior do que a própria gestão atual, que é uma guerra de desinformação, né? Então, a gente tem com os meios digitais, acho que já ouvimos bastante falar da desinformação, fake news, ou pós-verdade. Então, o que nós vemos é um cenário onde a produção de conhecimento, né, a transparência de informações, a produção de conhecimento, ela está sob descrédito ou sob ataque. Então, você pode perceber até mesmo por quem elabora essas peças de comunicação, como a imprensa, organizações da sociedade civil especializadas em certos temas, a própria ciência, a própria academia. Então, você vê ataques, subfinanciamento, né, cortes expressivos na infraestrutura, nos recursos de ministérios muito relevantes ou órgãos ligados à ciência, à cultura, que justamente vai obter dados e informação e transformá-los, né, nesse debate público de ideias, a partir de dados e evidências. Então, infelizmente, a gente está vivendo esse cenário maior e dentro de um contexto nacional, né, a gente não pode esquecer não só a lei de acesso à informação, né, que você pode viabilizar o acesso à informação pública, né, como a própria produção de dados, né, como a gente vai lembrar o próprio censo, né, do IBGE e vários outros órgãos responsáveis por compreender a nossa realidade, né? Então, como que a gente vai elaborar políticas públicas sem dados e sem informações da realidade? Então, é isso que está em jogo. Então, quando a gente vê no início da pandemia a tentativa de uma certa forma suavizar, né, vamos dizer assim, deixar de valer vários prazos da lei de acesso, né, no fundo, deixando que ela se tornasse efetiva, a gente viu uma reação muito forte da sociedade civil organizada e também do judiciário, né, para que isso não acontecesse. Então, assim, foi um dos primeiros ataques, ou de alguns dos ataques, que foram mais ostensivos, né? Atualmente, nós também vemos justificativas de negação de acesso à informação que, no meu entender, elas são descabidas, né? Ou seja, já tem leis que disciplinam o que é informação pública, por exemplo, o que são dados pessoais, dados privados, né? E em alguns casos, né, pode ser, talvez... Só uma interferência sobre essa questão. Nós temos uma lei de proteção de dados pessoais, não é? Essa que você está se referindo. Não existe conflito, então, entre essa lei de proteção a dados pessoais com a lei de acesso à informação, porque a lei de acesso, a lei de proteção a dados pessoais tem sido utilizada para impor sigilo a documentos, a processos, não é isso? Exatamente. Não existe conflito?
não existe conflito, está sendo gerada uma falsa contraposição. Aí teria que investigar melhor os motivos, né? As motivações para essa confusão, se é por falta de capacitação, por falta de desconhecimento, por má fé. Então, não saberia dizer por que está acontecendo essa má aplicação. O fato é que no Brasil, né, a gente tem 2 leis que elas estão regulamentando a gestão de informações, de dados. E nós temos dados que são públicos e dados que não são públicos. Né? Então, está muito claramente definido. Nós temos com a LAI toda essa disciplina de como prover a informação pública ao público. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela está justamente resguardando, né? E ela está disciplinando o que deve ser protegido e como. Né? Então, os dados públicos, eles não estão enquadrados nessa classificação. Então, são, na verdade, legislações complementares, que elas formam um arcabouço maior da gestão de dados e informações no Brasil, certo? Então, é uma falsa contraposição. E até é interessante colocar que ambas as leis, elas se tratam de transparência. Tá? Então, a gente está, tanto na LAI como na LGPD, colocando de forma muito transparente, né, quais são os princípios dessa gestão de dados. Então, assim, o que deve ser classificado, por quanto tempo, como, o que está na categoria de dados sensíveis, o que está na categoria de dados privados e assim por diante. Então, no fundo, todas as instituições públicas, né, elas têm que criar uma forma, um plano de gestão desses dados para melhor atender às demandas informacionais de toda a sociedade. Quando eu falo toda a sociedade, o próprio governo é um dos maiores, se não o maior consumidor de dados e informações públicas, até mesmo para ele desenhar e acompanhar as políticas públicas, né? Como para a sociedade como um todo. A imprensa, a sociedade civil, a academia, enfim, todos nós vamos nos beneficiar com uma boa gestão dessa informação e não com essa confusão de falar que uma determinada informação ela tem que ficar classificada por 100 anos, né? De uma maneira incorreta. A propósito desses 100 anos, a gente tem o caso que chamou muita atenção, né? Em junho desse ano, o Exército classificou, impôs 100 anos de sigilo para o processo, à época que investigava, né, o caso da participação do ex-ministro e general Pazuello no ato político, num palanque ao lado do presidente da República. Esse processo acabou arquivado e a pergunta é, nível de transparência e a forma como a instituição trata esse nível de transparência, a importância desse nível de transparência tem a ver com o perfil da instituição? Ele não deveria, porque isso está disciplinado totalmente na lei, é uma lei, como eu falei, vale para todos, ela é igual para todos, né? Então, não tem diferença em relação ao órgão público que disponibiliza tal informação. A categorização, ela está clara no tipo de informação. Então, certas informações de sigilo bancário, fiscal, segurança nacional, enfim, tem uma série de categorias, e são poucas, não são tantas assim, né? Então, assim, é a exceção que justamente você pode impor esse sigilo dentro de uma série de normas para se justificá-lo. Né? Então, não é porque é o Ministério A, B ou C, ou é o Legislativo, ou o Judiciário, ou o Executivo,
Então, a regra, ela vale para todos. Assim como a regra para solicitar, né, quem pode solicitar e o que pode ser solicitado, também vale para todos, né? Então, muitas das pessoas, às vezes, não sabem que qualquer cidadã pode solicitar informação sem ter que apresentar nenhuma justificativa. Ah, por que você quer saber tal informação? Isso é contra a lei. Né? Eu não preciso dar justificativa, eu não preciso me identificar para falar que, olha, eu preciso dessa informação porque eu sou professora da USP ou porque eu sou jornalista do jornal A ou jornal B. Eu não preciso justificar qual é o meu interesse, qual a minha ocupação, o que eu vou fazer com essa informação, também não preciso justificar. Então, é bem importante nós conhecermos os nossos direitos para exercê-los. Uhum. Você acha que o orçamento secreto, o imbróglio lá em torno da emenda do relator, se enquadra aí nessa discussão sobre falta de transparência enfim, os jornalistas que trabalharam investigando o orçamento secreto, apontam especialmente o pessoal do Estadão, que não conseguem, só conseguem conseguiram uma ou outra informação que não de uma forma direta, não é? sobre esse orçamento. E parece que ele vai continuar sonegado mesmo com a interferência do Supremo. É uma situação a ser bastante observada, né? É bom você ter mencionado essa questão da judicialização. Então, assim, dentro da Lei de Acesso à Informação, nós temos níveis, né, assim, de recursos. Então, assim, eu só solicitei uma informação, a resposta não me veio, ou veio incompleta, eu recorro a uma instância recursal e assim por aí. São por 4 diante, instâncias, né? Não é isso? São 3. 3. Então, o que acontece nesse caso é que atingiram-se as máximas instâncias recursais e teve que ir para a justiça. Né? Então, assim, o judiciário, ele pode ser acionado, ele deve ser acionado, e o que a gente vê nesse caso específico, né, que nós temos o STF justamente questionando todo esse processo e obrigando que ele seja mais transparente. E, por enquanto, o Legislativo está respondendo o seguinte, nós vamos ser transparentes daqui para frente, né? Então, todo esse período, né? todo esse momento que o orçamento secreto, ele foi designado a obras de parlamentares XYZ, vamos colocar uma pedra no assunto. Né? E nunca é demais lembrar que a legislação do gasto público, né? Ela já é até anterior à lei. Né? Nós já temos no arcabouço legal brasileiro a lei de responsabilidade fiscal, leis que elas falam assim, você gasta o dinheiro público, esse gasto ele tem que estar transparente, ele tem que estar num portal de transparência 24 horas úteis depois. Inclusive, o Brasil, ele sempre foi reconhecido como uma referência nessa área, né? Então, mundialmente, nós somos conhecidos como aquele país que publica os gastos públicos em tempo real, né? Porque um dia, né? D1 que a gente fala, 24 horas úteis, né? Ele já tem que estar no portal de transparência. Então, isso dá, e a gente está falando assim, que é uma legislação que já existe desde dos anos 2000, do início dos anos 2000. A gente já está em 2021 assistindo um retrocesso muito grave, na minha opinião. Né? Eu espero que ele não se concretize, na verdade, né? Eu espero que os nossos parlamentares honrem toda a nossa tradição democrática e também de muita inovação em prestar contas em tempo real. Então, o dinheiro foi gasto e a sociedade brasileira ela tem o direito de saber como esse dinheiro foi gasto. E isso já é até antes da lei, já é disciplinado antes da lei. Então, eu espero que nossos parlamentares eles sejam bastante conscientes nesse momento.
Gisele, o que se sabe a respeito do funcionamento da lei de acesso, da efetividade da lei de acesso à informação nos municípios e nos estados? Muito obrigada, essa é uma ótima pergunta, sim, porque o Brasil é um país muito heterogêneo, né? Então, nós temos, ao mesmo tempo que nós somos reconhecidos mundialmente por esse tipo de publicação dos gastos públicos que eu estava me referindo anteriormente, né? Assim, no dia seguinte já está no portal, ao mesmo tempo a gente não pode esquecer que nós temos mais de 5.500 municípios. Então, o Brasil é uma federação, vários estados, muitos municípios, e a grande maioria deles talvez não tenham toda a estrutura, toda a capacidade para, ainda nos dias de hoje, implementar essas leis como elas deveriam ser. Então, em 2016, né, se eu não me engano, venceu o prazo para que qualquer município do Brasil, né, qualquer um, do menor que fosse, ele é obrigado a ter um portal de transparência. E nós também temos os prazos da lei, né? Então, se qualquer município, ele tem que ter um ESIC, ele tem que ter um canal de solicitação à informação no Brasil. E isso é algo que é um dos grandes desafios de poder não só internalizar essa cultura, tá, na gestão pública de pequenos municípios, mas também em toda a sociedade, né, nesses locais. Então, a lei, ela está no processo, mas ela tem grandes desafios para ser implementada no nível local, né? Principalmente em locais com menos recursos. A escola não seria um caminho para se popularizar a lei de acesso, assim, o cidadão, né, ficar empoderado, entender, crianças, adolescentes entenderem o que é aquilo e como fazer para conseguir informação? Com certeza, assim, eu conheço várias iniciativas de executivos locais que promovem cursos, capacitação, tanto para escolares, né, para a comunidade escolar, crianças, jovens, adolescentes, como também para conselheiros, né? Em muitas cidades nós temos conselhos de políticas públicas, então conselheiros municipais, também movimentos sociais. Mas a gente também tem que lembrar o contexto muito desafiador que nós ainda estamos imersos, né? Muitas dessas iniciativas que aconteceram nesses últimos 10 anos para popularização da lei, elas foram quase integralmente paradas, né? Então, pensando no caso das escolas que ficaram fechadas, ou outros tipos de grupos, agremiações, associações, né, que deixaram de ter esse momento, esse local de encontro presencial e o desenvolvimento de atividades presenciais. Então, a migração para o digital, ela nem sempre aconteceu ao longo desse período para efetivar essa educação política. Que, especificamente esse período da pandemia. Exatamente. Continua sendo um grande desafio, né? Mas eu vejo que também foi um período onde a lei de acesso, apesar de todos os ataques que ela recebeu, né, mais e mais pessoas elas estão se colocando em sua defesa, mais e mais organizações estão se perfilando justamente para não admitir nenhum tipo de retrocesso. Gisele, foi um prazer falar com você numa data especial, lembrar os 10 anos da Lei de Acesso à Informação é fundamental. Nós brasileiros, a qualidade da nossa democracia conta com isso, não é? Obrigada, viu, por atender o mundo político, a TV Assembleia. Muito feliz aqui também. Parabéns a todos nós. Eu conversei com Gisele Craveiro, ela falou sobre os 10 anos da Lei de Acesso à Informação, falou da importância desse instrumento para a fiscalização das ações do poder público. A gente fica por aqui, obrigada pela companhia
e até o próximo programa. Até amanhã.